Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez ao vivo, transmitindo aqui para vocês a nossa Escola Bíblica Discipuladora. Quero mandar um grande abraço aí a todos os irmãos da Pibáguia e a todos aqueles que nos acompanham aqui em qualquer lugar do nosso país e do mundo. Nós estamos estudando aqui na nossa igreja os livros do Antigo Testamento, naquilo que nós chamamos de visão panorâmica do Antigo Testamento. Visão panorâmica refere-se a uma visão de longe, abrangente, em que nós enfatizamos aí a mensagem geral do texto bíblico, né? Não apenas aqueles detalhes devocionais, mas os aspectos gerais, desde a autoria, o contexto social, o contexto geral das Escrituras. Nosso livro de hoje é Esdras. Nós já estudamos o Pentateuco, estamos estudando os livros históricos, estamos quase terminando, falta Esdras, Neemias e Ester, e esperamos que você seja muito abençoado nessa noite de hoje. Nós vamos primeiro agradecer aqui a todos aqueles que contribuem conosco como igreja, né? Você que está sempre nos agraciando com o seu dízimo, sua oferta, contribuindo assim para que a obra do Senhor avance cada vez mais, tanto em nossa cidade como em todo o país. Nós disponibilizamos ainda aqui para aqueles irmãos que não podem estar presentes conosco, essas contas na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. E agradecemos então a todos que contribuem, todos aqueles que mantêm essa obra, e é com a oração e o empenho e a oferta de vocês que a gente está atendendo a muitas necessidades de nossa comunidade. Nós vamos orar nesse instante pedindo a sabedoria de Deus para esse estudo de hoje, porque creio que Deus é quem nos deu essa palavra e Ele é quem pode fazer com que o nosso entendimento compreenda a mesma. Oremos nesse momento. Meu Deus, meu Pai, eu te louvo, ó Deus, por essa noite. Eu te louvo, ó Deus, por esse estudo, ó Deus. Eu peço, ó Deus, a graça do Senhor, ó Deus, para que nós possamos ter, ó Deus, a compreensão desse texto, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para nos explicar, ó Deus, nesse instante, através da instrumentalidade do teu servo. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor Todo-Poderoso possa ser glorificado através dessa transmissão e que, ó Deus, todos os nossos lares sejam abençoados, ó Deus, não só pelas palavras aqui ditas, mas pelo poder do Espírito Santo, ó Deus, que é dado a todos os crentes para que eles sejam capazes, para que eles sejam fortes, para que eles sejam, ó Deus, instrumentos maravilhosos nas tuas mãos. Eu te agradeço por tudo e te peço que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus amados, livro de Esdras, geralmente se atribuído a autoria do livro de Esdras a próprio Esdras, né? Aparece o áudio. Mas nem todos os livros da Bíblia é tão óbvio assim, tá? Esse livro foi escrito então por Esdras, que era escriba, que era aquela nobre função que era compilar a Bíblia, né? A gente sabe que hoje temos a impressora, temos máquinas maravilhosas que imprimem a Bíblia, mas a época de Esdras, ou antes e até depois, muito tempo depois, qualquer livro era escrito à mão, de maneira que demandava um trabalho muito grande. E para que a cópia fosse igual ao original do qual estava se copiando, era necessário realmente muito cuidado, muito zelo. E essa é uma característica de Esdras: cuidado, zelo, observação, pesquisar. Por isso que na época de Jesus, ele disse que os escribas sabiam até onde estava a vírgula e o tio da palavra de Deus. Eles passavam muitos anos estudando para poder depois copiar a Bíblia, né? Estudando para saber exatamente onde é que está cada detalhe da palavra de Deus. Além de escriba, Esdras era um pesquisador, pesquisava tanto a história como a organização social e política do povo de Israel, e também um sacerdote, descendente direto do sacerdote Arão, portanto, da tribo de Levi. Tá?
O período que foi escrito esse livro é o período pós-exílico, ou seja, depois do exílio da Babilônia. 70 anos o povo passou lá no Babilônia e volta então para Jerusalém é quando esse livro é escrito. Na Bíblia hebraica, tanto o livro de Esdras como Neemias faziam parte de um só livro, tá? Estava junto ali, formando um único livro com Neemias. Embora tenham sido os dois, reconhecidamente pela história literária, reconhecidamente os dois foram escritos por pessoas diferentes em épocas diferentes, tá? Bom, o livro mostra dois tempos. O primeiro tempo, do capítulo 1 até o 6, quando mostra o retorno do primeiro grupo de exilados, com o decreto de Ciro, autorizando os judeus a voltarem para Jerusalém, pois eles estavam exilados lá em Babilônia. Então o rei persa Ciro domina a Babilônia e liberta os judeus. Se eles quisessem voltar, e muitos quiseram. Então Zorobabel lidera esse povo, eles voltam para Jerusalém e começa um período de reconstrução, um período que dura mais ou menos 23 anos. Esse período, quem lê Neemias vai ver que ele não teve tanto sucesso na reconstrução da cidade, porque houve muitas ameaças dos povos vizinhos ali, né? Fizeram muitas ameaças e conseguiram que o rei, na época, o rei persa, embargasse a obra de reconstrução de Jerusalém, né? Mas eles não conseguiram reconstruir o templo, já é um passo significativo, né? O segundo grupo de exilados vai tratar a segunda parte do livro de Esdras, é liderado pelo próprio Esdras, né? No ano 458, ele lidera um grupo de pessoas que vão sair lá de Babilônia e vão voltar para Jerusalém na tentativa de reconstruir, então, aquela cidade novamente nos seus aspectos social e religioso, uma vez que o aspecto político dependia do Império Persa, né? Eles não estavam ocupados com isso. Tá? Bom, o livro de Esdras é muito importante porque ele é uma ligação histórica entre o período em que o povo de Deus passou na Babilônia e a volta para Jerusalém, né? Tentando ali reconstruir essas ligações, né? A descendência davídica, a linhagem sacerdotal, tentando manter esse controle aí, né? Para manter assim quem é filho de quem é não sei o que tal, e manter a nação como um povo, né? Você sabe que existe dois conceitos, né? De povo, nação e país, né? O povo é aquele que tem características, a nação é aquele que tem características que unem as pessoas, características essas como a língua, a cultura e a religião também faz parte disso aí. Então, o grande objetivo desse povo que retorna para Jerusalém era manter o povo pensando como nação. Nós somos judeus, nós somos o povo de Deus, o povo que Deus escolheu, etc. Né? Fazia parte da política do Império Babilônico destruir isso, essa identidade de nação. Por exemplo, o povo de Israel, as 10 tribos do norte, eles conseguiram fazer isso, destruíram totalmente a ideia de nação. Depois eles não têm mais essa ideia de que somos uma nação, povo de Deus, aquelas coisas todas, e manter as tradições antigas, né? Já esse é o objetivo quando Judá retorna para Jerusalém, manter o povo pensando como nação, né? E para isso eles tinham que reconstruir o culto, como fazer o culto de forma correta e reconstruir o templo, né? Fazer uma reconstrução espiritual. Esse era o objetivo geral desse trabalho. Tá? Uma outra questão muito interessante no livro de Esdras vai ser a própria pessoa do Esdras, né? Além desse aspecto histórico todo que narra o livro de Esdras, tem esse aspecto pessoal. E aí vem o versículo de Esdras 7:10, né? Inclusive já foi tema aqui da nossa igreja, né? Nós já tivemos
usamos já Esdras como tema aqui na nossa igreja. Não o versículo 10 aqui, né? Mas outro texto. Mas Esdras 7:10 fala sobre Esdras enquanto pessoa. Diz assim, porque Esdras havia preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para executá-la e para ensinar em Israel estatutos e juízos. E esse perfil de Esdras é fundamental para nós vermos quem era essa pessoa, né? Ele tinha um propósito no seu coração. Primeiro, de buscar a lei do Senhor. Né? Buscar no sentido de entender, compreender, de ir atrás, de saber tudo da palavra de Deus. Então, ele estava empenhado em buscar essa lei e compreender. Inclusive, se atribui a Esdras muito o papel de organizar esse cânon da Bíblia, né? Essa lista dos livros bíblicos considerados inspirados por Deus. Então, tudo ali que foi atribuído a essa busca dele da palavra de Deus, pesquisando, conhecendo, sabendo realmente aquilo que era inspirado, que era deixado como lei do Senhor e como princípios da palavra do Senhor e da palavra dos profetas e etc. Além de buscar conhecer, ele também se aplicou a cumprir a lei do Senhor, tanto na sua vida como na vida ministerial e na vida social do povo, né? Ele foi uma pessoa de muita inspiração e tanto ele procurava cumprir a lei do Senhor, como também fazer com que outras pessoas o seguissem nessa determinação, os sacerdotes, os levitas, as lideranças políticas e o povo, de uma forma geral, né? Então, ele liderou muito esse processo de reconstrução espiritual no povo de Deus, tanto aqui no livro de Esdras narrado, como no próprio livro de Neemias também está narrado esse papel especial de Esdras. E para fazer isso, para cumprir a lei do Senhor e para levar os outros a cumprir a lei do Senhor, ele se aplicou a ensinar a lei do Senhor. E isso redunda, né, e também na nossa missão. Você, como discípulo de Cristo, precisa se aplicar a isso aqui. Quando Jesus deu a grande comissão lá em Mateus 28, 19 e 20, quando ele disse que nós deveríamos ir por todo o mundo fazendo discípulos de todas as nações, ele disse, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Tá? Então, você vai, parte da nossa missão cristã, ser como Esdras, conhecer a lei do Senhor, cumprir a lei do Senhor e ensinar a lei do Senhor. E não tem como ensinar a lei do Senhor de maneira eficaz sem ser pelo exemplo, cumprindo a lei do Senhor também. Tá? No capítulo 9 de Esdras tem uma oração muito bonita, uma chamada oração sacerdotal, e dela eu separei aqui para os irmãos, para a edificação dos irmãos, 4 pontos, né? Que é uma oração fantástica ali, do capítulo 5 até o 15, né? E compõe-se do seguinte: primeiro, a confissão dos pecados da nação. Quando Neemias reconhece no versículo 6 e 7 os pecados do povo, né, que nós pecamos, nós estamos nessa situação, às vezes, por culpa nossa, fomos nós que pecamos e etc. Né? Mas a oração também reconhece e pede a graça de Deus, especialmente uma graça de luz para o entendimento. Né? E isso é muito importante para nós meditarmos, porque às vezes as pessoas pedem muitas graças, mas geralmente as pessoas se ocupam em pedir graças materiais, prosperidade, dinheiro, essas coisas assim, né? E Neemias e Esdras, desculpa, ele fez um pedido pela graça de entendimento, quer entender a lei do Senhor, tá? Dar esse entendimento para todas as pessoas. Um terceiro aspecto era o reconhecimento de que, mesmo na servidão em que eles estavam, servidão política, eles estavam dominados por outra nação, servindo essa outra nação, os persas, no caso, né? Nunca mais o povo de Israel, na verdade, vai ter liberdade política, né? Eles vão estar lá, servir a nação de persa, depois os macedônicos, depois os romanos, né? E aí eles vão estar sempre
ali subjugados a outras nações. Mas o reconhecimento de que mesmo nessa servidão, Deus ampara o povo de Israel. Cuida, conserva, mantém, né? E uma das coisas muito caras agora é esse resto de Israel, né? Que vai ser mantido e eles vão fazer questão de se agarrar a essa expectativa de manutenção do povo de Deus. E por último, a ideia de purificação desse remanescente. Se nós somos o povo de Deus, Deus conservou, Deus manteve, Deus está amparando, nós precisamos ser para esse Deus um povo puro, um povo consagrado, né? Então, toda essa oração sentimento aí de consagração e purificação do povo de Deus, né? Qual é o propósito desse livro, o propósito teológico desse livro, né? Então eu resolvi separar nesse livro tanto o propósito teológico quanto a questão da aplicação devocional do livro, né? Então, teologicamente, o livro de Esdras, ele busca demonstrar que Deus cumpre suas promessas, né? Ele vai evocar lá a promessa de Deus através do livro de Jeremias, né? Que diz que depois de 70 anos, Deus libertaria o povo de Israel do cativeiro na Babilônia, né? E Esdras, ele procura o tempo todo deixar claro que Deus cumpriu essa promessa. E que se Deus cumpriu essa promessa, é uma evidência de que Deus é um Deus fiel, cumpridor de suas promessas, e todas as outras promessas que ele deixou ao povo de Deus haveriam de ser cumpridas também. Tá? Isso é uma definição teológica desse livro, doutrinária, que vai servir tanto para o povo de Deus como para nós também. Tá? E uma questão devocional desse livro é um pedido para que o povo de Deus confie no Senhor. Se o povo for fiel a Deus, ele irá abençoá-lo, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. E essa é uma lição que Esdras traz ali para recuperar aquele entendimento das pessoas. Olha, tudo que nos aconteceu, de fato, vai resultar num bem. E, de fato, se formos olhar, o povo de Israel aprendeu muitas coisas com o exílio na Babilônia. Uma das coisas que eles aprenderam é de que Deus não estava restrito a um local, né? No caso do templo, né? Deus não estava restrito àquele local ali. Deus estava com eles lá na Babilônia, retornou com eles a Jerusalém, mesmo antes do templo ser construído. O templo é importante, mas Deus, ele não está ali só no local. Outra coisa que eles aprenderam é que, apesar, né, de todo o juízo de Deus, né, daquelas questões todas, Deus continua amando o povo incondicionalmente e o restaura. Tá? Então, essas são as coisas que a gente deve também estar sempre pensando, porque o amor de Deus não é uma coisa baseada só na nossa fidelidade. Agora, a nossa fidelidade resulta em boas coisas, boas colheitas, né? Que nós vamos ter. Se nós formos fiéis, nós vamos colher coisas boas, né? Se formos infiéis, Deus vai nos amparar, mas nós vamos provavelmente sentir os efeitos da nossa infidelidade. Tá? Então, Deus esteve usando Esdras ali para edificar o povo naquela ocasião, e eu espero que, através do seu livro, nós todos sejamos também muito edificados pelo Senhor Jesus. Eu quero orar por você e quero pedir a Deus pela sua vida, pela nossa igreja, por todos aqueles que estão aí trabalhando pela obra do Senhor, seja em sua casa, seja no seu trabalho, seja aonde for.
Meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, ó Deus, por todas as circunstâncias, ó Deus, por tudo, ó Deus, que acontece, ainda que pareça mal aos nossos olhos, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor está no controle da história. Entregamos nas tuas mãos as nossas vidas e pedimos, se possível, se aprouver o Senhor, que sejamos instrumentos, ó Deus, de graça e de bondade, de entendimento, para que muitos e muitos estejam renovando as suas esperanças e o seu compromisso com o Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, por todos aqueles que estão, ó Deus, sendo alcançados por essa transmissão, que o Senhor Jesus possa, ó Deus, edificar suas vidas, limpar seu coração, fazer, ó Deus, com que um novo pacto seja formado, ó Deus, na vida de cada um e cada uma. É a nossa oração, agradecido por tudo e no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu querido. Nós chegamos ao final aí de mais uma Escola Bíblica Discipuladora, a maior escola do mundo. E desejamos então a você um ótimo final de semana, na graça e na paz do Senhor, e até a próxima oportunidade, se Ele assim nos permitir.